Olá pessoal, queria falar agora sobre como você entrar na mente do seu cliente usando técnicas de PNL. E para isso eu queria primeiro te explicar o que é PNL. A PNL é a programação neurolinguística. É um estudo que fizeram compilando o ser humano. O que o ser humano faz que funciona nas relações interpessoais? O que o ser humano faz? Quais são as programações mentais que ele faz com si mesmo que melhoram a sua performance e o que o ser humano faz que ajuda a melhor performar o outro. Quando eles reuniram todas essas informações e fizeram ferramentas, técnicas, eles entenderam que existe uma forma de você fazer uma programação neurolinguística nas pessoas, nos seres humanos. E é sobre isso que nós vamos falar. Então não pense que você entrar na mente das pessoas é você fazer uma cirurgia mental, não. É você fazer coisas básicas que você já faz no dia a dia, mas muitas vezes você não sabe que faz. E agora você sabendo como que funciona, você pode intensificar ou fazer de forma melhor. E é sobre isso que nós vamos falar. Então a primeira coisa que você precisa de saber é quem é o seu cliente, quem é o seu comprador. Você tem que identificar quem é. Porque no momento que você identifica quem é o seu cliente, você tem facilidade de se comunicar com ele. O seu cliente ele é mais visual, ele está sempre olhando para as coisas, ele é mais sinestésico, ele conversa com você pegando, ele é mais auditivo, você percebe que ele dá mais atenção para as coisas que você fala, ele se apega ao que você fala e não às coisas que você mostra para ele, então isso é importante. Porque no momento que você sabe quem é o seu cliente, você consegue fazer um planejamento de ação voltada àquilo que funciona melhor que ele. Você consegue fazer um planejamento de ação que funciona melhor com aquele tipo de pessoa. Concorda? Outra coisa, identifique as necessidades do cliente. Se você está querendo entrar na mente dele, você tem que saber qual é a necessidade dele. A gente fazia muito isso na nossa academia. Quando chegava um aluno, quando chegava um cliente na nossa academia, a gente fazia um questionário para entender qual era a necessidade do cliente. Ele estava preocupado com a estética, ele estava preocupado com a saúde, ele tinha algum problema de saúde que precisava de ser remediado. O que a gente precisa de estar fazendo para atender a necessidade desse cliente? Ele está querendo trabalhar mais a parte aeróbica para ele ter mais resistência em uma corrida, ele está querendo cuidar da saúde. Qual a necessidade do cliente? Então você saber a necessidade do cliente é uma forma de você conseguir conversar estritamente em cima da necessidade dele. Como você vai fazer venda para um cliente falando de coisas que ele não está interessado em escutar? Então, saber a necessidade do cliente faz toda a diferença. Uma coisa básica, olhe nos olhos do cliente. Ronaldo, olhar nos olhos do cliente é uma técnica de PNL? Sim, é uma técnica de conexão. Quando você olha nos olhos de forma respeitosa, você está se conectando com a pessoa. Então, você está passando confiança. Ele, o cliente, se sente mais seguro com uma pessoa que está dando atenção para ele, que olha nos olhos, que cuida dele. Outra coisa, use a técnica do espelhamento. Essa ferramenta funciona demais. Como é que é o espelhamento? É você estar se espelhando no cliente. Então você está percebendo o tom de voz dele? Conversa mais ou menos no tom de voz. Você está vendo a postura dele? Faça mais ou menos a postura. Ele está com o cotovelo na mesa? Coloca o seu cotovelo na mesa também. Aí ele tira o cotovelo, você de forma suave e discreta, você também tira o seu cotovelo. Ele está com a perna cruzada, cruza a sua perna também. Isso chama-se espelhamento. Ele pega na orelha, você depois de um tempo, de forma discreta, também pega na orelha. Você está fazendo coisas que ele faz e você está mostrando para ele que você é igual a ele. Isso gera conexão, isso é muito forte. Então é a técnica do espelhamento. Estabeleça rapport. Rapport é você estar em uma conexão intensa com o cliente. Você já viu aquelas situações que você está conversando com algum amigo? Imagina o seguinte, você está com a sua namorada ou seu namorado numa praia, fazendo uma caminhada, e uma pessoa que está de longe olhando fala, nossa, olha a conexão daqueles dois. E eles estão andando, e eles estão conectados, eles estão conversando, um olha para o outro, de repente os dois olham
olham para o céu e eles dão risadas juntos. Aquela conexão é o rapport. Na verdade, é uma conexão tão forte ali que é acima do rapport, é o flow. Então, o rapport é você se conectar, esteja com a máxima conexão. O cliente fala, você recebe, você responde, você pensa em um outro assunto. Estabeleça o rapport. É diferente daquela conversa de quina. Você já viu aquela conversa de quina? O cliente fala uma coisa, você passa um tempo, aí responde uma coisa, ele não entende. Como é que é? Não entendi. Sabe aquela conversa de quina? Então, fuja dessa conversa de quina. Estabeleça o rapport. Pois bem, como eu falei que você tem que entender qual a necessidade do cliente, você tem que falar o que o cliente quer ouvir e como ele quer ouvir, e não o que você quer falar. Muitas vezes, eu percebia que chegava uma pessoa na minha academia e eu queria falar do que eu gostava na academia. Eu queria falar de uma obra que eu fiz na academia. Mas não, você tem que falar do que ele quer ouvir. Se ele gosta, por exemplo, de CrossFit e eu não gosto de CrossFit, eu gosto de musculação, eu vou falar mais da musculação ou eu vou falar do CrossFit? Então você fala do que o cliente quer ouvir, você fala como ele quer ouvir, como que ele gosta de conversar. Ele gosta de falar numa linguagem com pouca gíria, ele gosta de falar numa linguagem com mais gíria, ele gosta de falar mais alto, mais baixo. Então você tem que falar o que ele quer ouvir e do jeito que ele quer ouvir. Descubra quais os medos e as dores do cliente, isso faz toda a diferença. Então assim, você entendeu quais são as necessidades dele, ótimo. Mas além de entender as necessidades, vai mais além. Quais são as dores verdadeiras dele? Ele, por exemplo, ele está preocupado com a estética porque ele tem um problema de autoestima. Então ele tem essa dor. Se ele tem essa dor, você tem que cuidar dele. Você está atacando exatamente naquele ponto mais forte. Isso é bom para você e é bom para o cliente. Porque se você está atacando a dor dele, você vai estar ajudando ele. Pessoal, entenda que esse processo de venda é um processo, não é uma coisa imediata. Atendi o cliente e vendi. Não, é um processo de cuidado, é um processo de conexão, de criar relação. E para isso você tem que observar a linguagem corporal do cliente. Você tem que observar como que ele está se comportando. Você está conversando, ele está ficando satisfeito, ele começa a coçar a cabeça, ele está olhando para o lado, querendo ir embora. Você tem que começar a prestar atenção na linguagem corporal dele. Quando você está falando daquilo que ele quer ouvir, você percebe ele olhando para frente, brilhando o olho, colocando o cotovelo para te observar? Então é porque ele está gostando do assunto. Então você tem que, dentro desse processo, fazer a leitura da linguagem corporal do cliente. E por último, pessoal, você tem que entender, esse processo de venda é relacionamento e você tem que fazer o cliente entender que você está ali para ajudá-lo. A sua comunicação, a forma que você conversa com ele, tem que ser de uma forma que ele entenda que você quer o bem dele, você não quer vender nada para ele, você não quer empurrar nada para ele, você quer solucionar um problema dele. Quando você consegue passar essa mensagem, você efetivamente entrou na mente do seu cliente. Espero que você tenha gostado e se você gostou, compartilha com seus amigos que estão nessa área do empreendedorismo, que estão nessa luta do crescimento e escreva aqui embaixo algum tema que você gostaria que eu falasse, que eu compartilhasse com você. Eu estou aqui à sua disposição. Um grande abraço, tchau, tchau.